Ordem do dia. Projeto de lei número 018/2019, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei orçamentária do município de Atalanta para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Término da leitura. 2. Ação. Um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado por projeto, atividade ou operação especial. 3. Atividade. Um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em produto necessário à manutenção da atuação governamental. 4. Projeto. Um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental. 5. Operação especial. As despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. 6. Unidade orçamentária. O menor nível da classificação institucional, agrupado em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional. 7. Receita ordinária. Aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo. 8. Execução física. A autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço. 9. Execução orçamentária. O empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar. 10. Execução financeira. O pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagarem já inscritos. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, e estas com identificação da classificação institucional, funcional programática, categoria econômica, diagnóstico situacional do programa, diretrizes, objetivos, metas físicas e indicação das fontes de financiamento na forma da Portaria STN número 340 de 2006 e 245 de 2007 e seus anexos e demais alterações. Parágrafo 2º. A categoria de programação de que trata o artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, serão identificadas por projetos, atividades ou operações especiais. Parágrafo 3º. A modalidade de aplicação identificada pelo Código 91, despesas intra-orçamentárias, será programada a fim de atender operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Parágrafo 4º. A modalidade de aplicação identificada pelos códigos 71 e 93, transferência a consórcios públicos, será programada a fim de atender as despesas realizadas através dos consórcios públicos. Parágrafo 5º. As receitas decorrentes das operações intra-orçamentárias destinadas às despesas de órgãos, fundos, autarquias e fundações, mantidas pelo Poder Público Municipal, serão identificadas pelas seguintes classificações a nível de categoria econômica: demonstrativo das renúncias e receitas e estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro na forma estabelecida no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 13. Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 14. Demonstrativo da evolução da despesa, no mínimo por categoria econômica, conforme disposto no artigo 22 da Lei nº 4.320, de 64. 15. Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com as metas fiscais e físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 16. Demonstrativo dos riscos fiscais considerados para 2020. 17. Demonstrativo da origem e aplicação dos recursos derivados da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público.
18. Demonstrativo da apuração do resultado primário e nominal previsto para o exercício de 2020. 19. Demonstrativo da origem e destinação dos recursos para 2020. Parágrafo 1º. Para efeito desta lei, entende-se por unidade gestora central a Prefeitura e por unidade gestora as entidades com orçamento e contabilidade própria. Parágrafo 2º. Os fundos municipais integrarão o orçamento geral do município, apresentando em destaque as receitas e despesas a eles vinculadas. Parágrafo 3º. A planilha da despesa de que trata o item 10 deste artigo fixará a despesa ao nível de grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, conforme o disposto na Portaria número 163 de 2001 e suas alterações, admitido o remanejamento por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, definido por esta lei como categoria de programação. Artigo 7º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária de que trata o artigo 22, parágrafo único, inciso 1, da Lei nº 4.320, de 64, conterá 1. Quadro demonstrativo da evolução da receita dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, previsão para 2019 e 2020, com justificativa da estimativa para 2020, acompanhado de metodologia e memória de cálculo. 2. Quadro demonstrativo da evolução da despesa em nível de função e grupo de natureza de despesa, dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, fixadas para 2019 e 2020. 3. Quadro demonstrativo da dívida fundada por contrato, com identificação do credor, saldo em 31 de agosto de 2019 e programação de amortização no exercício de 2020. 4. Quadro demonstrativo da dívida flutuante, com identificação das contas e saldos na posição em 31 de agosto de 2019. 5. Quadro demonstrativo da composição do ativo financeiro e do passivo financeiro na sua posição em 31 de agosto de 2019. 6. Justificativa sobre as estimativas de renúncia de receita para o exercício de 2020. 7. Quadro demonstrativo das receitas correntes líquidas de 2018, 2019 e 2020, despesas com pessoal por poder para o mesmo período e percentual de comprometimento. 8. Quadro demonstrativo da despesa por unidade orçamentária e sua evolução nos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020. 9. Quadro demonstrativo dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino e programação de aplicação. 10. Quadro demonstrativo dos recursos destinados à saúde e à programação de aplicação. 11. Demonstrativo da aplicação das receitas de alienações. Capítulo 4. Das diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do município. Artigo 8º. O orçamento para o exercício de 2020 obedecerá ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte de destinação, abrangendo o poder legislativo, executivo, seus fundos e autarquias. Artigo 9º. Os estudos para definição do orçamento da Receita para 2020 deverão observar as alterações da legislação tributária e a evolução da Receita nos últimos 3 anos. Parágrafo 1º. As transferências constitucionais, base de cálculo para contribuição ao Fundeb, constarão do orçamento da Receita pelos seus valores brutos. Parágrafo 3º. Em atendimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o menor valor do Fundeb entre o recebido e pago será excluído na apuração da receita corrente líquida. Artigo 10. Se a receita estimada para 2020 comprovadamente não atender ao disposto no artigo anterior, o Legislativo, quando da análise da proposta orçamentária, poderá reestimá-la ou solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento da despesa. Parágrafo único. A receita corrente líquida será calculada de acordo com o disposto no artigo 2º, inciso 4 da Lei Complementar número 101 de 2000.
Artigo 11. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas estabelecidas, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos no montante necessário, observados a destinação dos recursos para as seguintes despesas abaixo. 1. Redução dos gastos com combustíveis para a frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura. 2. Eliminação ou redução de despesas com horas extras. 3. Redução dos investimentos programados desde que não comprometidos. 4. Zeramento de serviços realizados a terceiros. 5. Exoneração de ocupantes de cargos comissionados. E 6. Outras, até o restabelecimento da situação planejada. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior da unidade gestora, observada a vinculação da destinação de recursos. Artigo 12. A expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado não excederão, no exercício de 2020, a 10% da receita corrente líquida apurada no exercício de 2018. Artigo 13. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aqueles constantes do anexo 2 desta lei. Parágrafo 1º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de contingência, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2019. Parágrafo 2º. Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará projeto de lei à Câmara, propondo a anulação de recursos alocados para investimentos, desde que não vinculados ou já comprometidos. Artigo 14. Os orçamentos para o exercício de 2020 destinarão recursos para a reserva de contingência, não superiores a 5% das receitas correntes líquidas previstas para o mesmo exercício. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e também para a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na Portaria número 42 de 99, artigo 5º, Portaria 163 de 2001, artigo 8º, e demonstrativo de riscos fiscais, conforme anexo desta lei. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 10 de dezembro de 2020, poderão excepcionalmente ser utilizados por ato do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes mediante autorização legislativa. Artigo 15. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da lei orçamentária anual se contemplados no plano plurianual. Artigo 16. O Executivo Municipal deverá elaborar até 30 dias após a publicação da lei orçamentária anual o cronograma anual de desembolso mensal para suas unidades gestoras e o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação. Artigo 17. Os projetos e atividades priorizados na lei orçamentária para 2020, com dotações vinculadas à destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, parágrafo 3º, da Lei nº 4.320, de 64,
será realizada em cada fonte de destinação de recursos para fins de abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, conforme exigência contida no artigo 8º, parágrafo único, e artigo 50, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000. Parágrafo 2º. Na Lei Orçamentária Anual, os orçamentos da receita e da despesa identificarão com codificação adequada cada uma das fontes de destinações de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. A abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, com a utilização do excesso de arrecadação apurado em cada fonte de destinação de recursos, poderão ser realizadas mediante decreto do chefe do Poder Executivo. Artigo 18. As renúncias de receita estimadas para o exercício financeiro de 2020 são as constantes do demonstrativo 7 desta lei e serão consideradas para efeito de cálculo do orçamento da receita. Artigo 19. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, saúde, esportivo e de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica. Parágrafo 1º. Não se aplicam o disposto neste artigo às contribuições estatutárias devidas às entidades municipalistas em que o município for associado. Parágrafo 2º. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 60 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade. Artigo 20. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes de ação governamental nova, cujo impacto orçamentário financeiro num exercício não exceda ao valor para dispensa de licitação fixado no item 1 do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 93, devidamente atualizado. Artigo 21. Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapa de obras em andamento e para a conservação do patrimônio, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. Artigo 22. Despesas de custeio de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. Parágrafo único. A cessão de pessoal só será feita com custos para o ente de destino, exceto para o Fórum da Comarca, quando os custos são do próprio ente. Artigo 23. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2020 a preços correntes. Artigo 24. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, com a apropriação dos gastos dos respectivos elementos de que trata a Portaria número 163 de 2001 e suas alterações. Parágrafo 1º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, para outro, dentro de cada órgão, unidade orçamentária, poderá ser feita por decreto do prefeito municipal. Parágrafo 2º. Os recursos do Fundo de Reserva de Contingência também poderão ser utilizados pelo Executivo Municipal, através de decreto, para suplementação de modalidades de aplicação que apresentarem insuficiência de saldo durante o exercício. Artigo 25. Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo poderá utilizar ainda os recursos do superávit financeiro do exercício anterior, do excesso de arrecadação, apurado em cada fonte de destinação de recurso, devidamente comprovado, de convênios ou de operações de crédito, não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso,
para a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da Prefeitura e dos fundos. Parágrafo 1º. As suplementações com os recursos de que trata o caput deste artigo poderão ser realizadas através de decreto do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Para a abertura de crédito suplementar com recursos do superávit financeiro, utilizar-se-á obrigatoriamente o grupo de destinação de recursos 3, recursos do Tesouro, exercícios anteriores. Parágrafo 3º. A abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2020 ficam limitadas a 10% do valor da receita total do município. Artigo 26. Durante a execução orçamentária de 2020, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos ou atividades no orçamento das unidades gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2020 e constantes desta lei. Artigo 27. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, de que trata o artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como dos programas, das ações, do metro quadrado das construções, do metro quadrado das pavimentações, do aluno ano do ensino fundamental, do aluno ano do transporte escolar, do aluno ano do ensino infantil, do aluno ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento das ações básicas de saúde, entre outros. Artigo 28. Os programas priorizados por esta lei, extraídos do Plano Plurianual, conforme demonstrativo da compatibilizarão das metas de despesas e contemplados na Lei Orçamentária para 2020, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis e em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo responsável pela convocação da audiência pública de que trata o caput do presente artigo. Artigo 29. Para fins do disposto no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na lei orçamentária para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, excluído deste último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação. Capítulo 5 das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 30. Obedecidos os limites estabelecidos em lei complementar federal, o município poderá realizar operações de crédito ao longo do exercício de 2020, destinado a financiar despesas de capital previstas no orçamento. Artigo 31. As operações de crédito deverão constar da proposta orçamentária e autorizadas por lei específica. Artigo 32. A verificação dos limites da dívida pública será feita na forma e nos prazos estabelecidos em lei. Capítulo 6. Das disposições sobre despesas com pessoal. Artigo 33. O Executivo e Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, redenominar cargos, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder a revisão geral anual, conceder vantagens e, por ato administrativo, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da lei, bem como nomear servidores para cargos em comissão, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos no orçamento. Artigo 34. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores,
quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 35. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 1. Eliminação ou redução de vantagens concedidas a servidores. 2. Eliminação ou redução das despesas com horas extras. 3. Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão. E 4. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 36. Os contratos de terceirização de mão de obra, que se referirem à substituição de servidores e empregados públicos, serão contabilizados como 3190 final 00. Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização e computadas como despesas de pessoal na apuração do seu limite estabelecido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, entende-se como terceirização de mão de obra a contratação de pessoal para o exercício exclusivo de atividades ou funções constantes do plano de cargos da Administração Municipal de Atalanta, ou ainda atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Artigo 37. A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas no final de cada quadrimestre. Capítulo 7. Das disposições sobre alteração da legislação tributária. Artigo 38. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária, com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos 2 subsequentes. Artigo 39. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 40. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente. Capítulo 8. Das disposições gerais. Artigo 41. O Poder Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal, no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15 de dezembro de 2019. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2020, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Parágrafo 3º. Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto no parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da lei orçamentária anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usando como fontes de recursos o superávit financeiro do exercício de 2019, o excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a reserva de contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos.
Artigo 42. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos decorrentes de insuficiência de disponibilidade de caixa, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Artigo 43. A administração municipal, tanto quanto possível, até a criação de estrutura adequada, deverá apropriar as despesas de forma a demonstrar o custo de cada ação. Artigo 44. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 45. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência do município ou não. Parágrafo único. Os convênios com valor acima de R$ 300 mil serão realizados mediante autorização em lei específica. Artigo 46. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar parcerias voluntárias envolvendo ou não transferências de recursos financeiros com organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público. Artigo 47. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2020. Prefeitura Municipal de Atalanta, 20 de setembro de 2019. Coloco o projeto de lei número 018/2019 em discussão. Presidente, eu acho que esse projeto, né, hoje foi concluída a leitura, automaticamente fica em pauta, né? Então, acho que até gostaria, porque cada vereador também possa dar uma lida melhor, às vezes tiver alguma sugestão de alguma emenda a esse projeto que a gente possa estar estudando, daí, se for o caso, a gente está fazendo, né? Então, foi concluída a leitura, um projeto bem extenso, né? E que, com certeza, ele é muito importante para a execução orçamentária do município. O Carlinha Contador sabe que a LDO ela é fundamental para a execução da lei orçamentária de 2020, né? Então, acho que vamos estudar e na próxima sessão a gente discute melhor e talvez algumas emendas, se for necessário. A gente conversa com todos aí. Presidente, até a Dai, não estou aqui no artigo 47, esteja colocando uma emenda, talvez a gente até esqueça na próxima sessão, o 48, que será publicado no DOM, conforme artigo tal e tal e tal. Até foi esquecido aí, né? Então, colocar um artigo a mais, o 48, para que se possa deixar apta, né, a LDO. Como o Max falou, a LDO se trata mais área, né? É mais numerária. Então, a gente tem que devolver, de acordo com a nossa lei orgânica, para o Executivo até o dia 20 de outubro. Para que no dia 25 entre, então, a LOA. Até o dia 25, então o Executivo tem que mandar a LOA. Projeto continua em discussão. O projeto fica em pauta para análise. Grande expediente, palavra livre. Convoco para a próxima reunião ordinária no dia 8 de outubro de 2019. Não tendo mais expedientes sobre a proteção de Deus e da lei, declaro encerrado a presente reunião e peço que Deus ilumine a mente de todos. Uma boa noite.